A jornada da consciência começa exatamente no ponto em que a maioria ainda acredita estar começando algo. Ela não se inicia com busca nem com vontade consciente de evoluir. Ela começa quando o centro psicológico que sustentava a sensação de identidade começa a falhar silenciosamente, não de forma dramática, mas como uma estrutura que perde eficiência, e aquilo que antes organizava a experiência interna deixa de funcionar como antes. É isso que muitos chamam de morte do ego, ainda que não haja morte literal, ritual ou evento simbólico isolado. O que existe é dissolução progressiva, perda de centralidade, enfraquecimento de um eixo falso que nunca foi real, mas parecia absolutamente necessário para sustentar a sensação de ser alguém no mundo. Essa morte não é física nem teatral, ela é funcional. Trata-se da dissolução do centro psicológico falso que sustentava a narrativa do eu, e o ego entendido como identidade construída reage imediatamente, tentando se preservar através do conhecido, da repetição, da memória, da narrativa pessoal e, sobretudo, da necessidade de controle. Ele tenta reorganizar o caos aparente usando exatamente as estruturas que estão sendo dissolvidas. E é nesse ponto que a fricção começa, porque a instrução central dessa fase não é melhorar nem compreender mais, mas mover-se para o desconhecido sem controle, permanecendo presente quando as referências internas começam a falhar. A jornada não é de alguém. Ela não pertence a um indivíduo separado. Ela é o desaparecimento gradual da ideia de um indivíduo. Enquanto alguém acredita estar fazendo a jornada, ela ainda não começou de fato, porque o ego não desaparece facilmente. Ele se refina, se disfarça e se apropria da linguagem da consciência para continuar existindo. Ele passa a se chamar observador, desperto, buscador, consciente, trocando de máscara para manter a centralidade, e apenas uma atenção implacável é capaz de perceber esse refinamento sutil, porque a natureza daquilo que chamam de iluminação é profundamente distorcida pela mente condicionada que sempre transforma a clareza em conquista. Iluminação não é prêmio nem coroação espiritual. Não é estado emocional elevado nem êxtase permanente. Ela é consequência natural da ausência de conflito interno. É clareza contínua sem esforço, percepção direta sem obstrução psicológica, surgindo quando a consciência deixa de se fragmentar em suas próprias narrativas. Enquanto há conflito, há divisão. Enquanto há divisão, há ego. Enquanto há ego, há esforço. Por isso, iluminação não é algo que acontece a alguém. Ela é o que resta quando não há mais alguém tentando acontecer. Ela não adiciona nada à experiência. Apenas remove ruído, excesso e interferência da identidade psicológica. É por isso que não pode ser buscada diretamente. Toda busca reforça o buscador. E enquanto há buscador, não há clareza. A estrutura dessa jornada interior foi descrita simbolicamente como caminhos e mortes ao longo da história, aqui apresentada como 7 vales, não como crença, mas como estados observáveis da consciência. Esses vales não são etapas lineares nem conquistas cumulativas, são movimentos recorrentes de dissolução do falso centro psicológico. Cada vale aprofunda a perda de referência, reduz a necessidade de identidade e exige menos esforço e mais rendição consciente àquilo que está sendo visto no momento presente. O primeiro vale é o do conhecimento, e aqui conhecimento não significa sabedoria, mas condicionamento. Tudo o que foi absorvido sem questionamento profundo, crenças, valores, identidades e narrativas. Antes disso havia abertura, havia vazio funcional, porque ninguém nasce com identidade psicológica, nasce-se com presença. O conhecimento cria um centro artificial ao redor do qual a experiência passa a se organizar. Esse centro é o ego, criando a falsa sensação de continuidade e identidade fixa, filtrando a realidade através do passado. E nesse vale, o indivíduo ainda acredita que acumular mais conhecimento vai libertá-lo. Ele troca crenças antigas por crenças mais sofisticadas, dogmas religiosos por psicológicos, mas o mecanismo permanece intacto. O centro psicológico continua operando, e enquanto houver alguém que sabe, haverá separação entre o que é percebido e quem percebe, mantendo a percepção indireta e imediata. O segundo vale é o do arrependimento, onde surge a percepção clara dos erros e reações inconscientes, acompanhada de culpa, tristeza e frustração.
não como punição moral, mas como consequência da lucidez emergente, indicando inconsciência passada e não falha essencial do ser. O risco aqui é confundir culpa com despertar, porque culpa ainda é identificação com o passado. A função correta desse vale é gerar lucidez sem autopunição, ver claramente sem se destruir emocionalmente, permitindo que o arrependimento dissolva ilusões ao invés de criar uma nova identidade de erro. Quando mal compreendido, esse vale vira prisão psicológica, mantendo o ego vivo através da narrativa de alguém que falhou, mas quando compreendido corretamente, ele dissolve a necessidade de explicação pessoal e afina a percepção para o que realmente está acontecendo no presente. O terceiro vale é o das pedras de tropeço, onde emergem desejos por poder, controle e reconhecimento, relações baseadas em posse e dependência emocional, e a mente se revela como depósito de memória, trazendo impulsos antigos que o ego usa para se definir e se justificar. Reprimir desejos fortalece o ego, combater impulsos os torna mais densos. O caminho aqui é compreender e desidentificar, ver o desejo surgir sem se tornar o desejo, permitindo que a mente deixe de ser identidade e passe a funcionar como ferramenta, enfraquecendo o centro psicológico falso. O quarto vale é o das tribulações, onde o inconsciente emerge com força. Memórias reprimidas e medos antigos vêm à superfície. O ego tenta escapar por distração ou espiritualidade superficial. O medo surge diante do desconhecido e dúvidas profundas aparecem, trazendo sensação real de paralisia. Nesse vale, a rendição não é submissão a pessoas, mas aceitação radical da realidade interna como ela é, sem luta nem fuga, apenas presença. E isso separa definitivamente quem busca conforto de quem busca verdade, porque aqui já não há narrativa heróica que sustente o ego. O quinto vale é o trovejante, onde a morte do ego deixa de ser conceito e se torna experiência direta. Surge angústia profunda, vazio e colapso da narrativa pessoal. O ego perde sua função de autopromoção e ser comum torna-se inevitável, revelando o paradoxo libertador. A aceitação do comum liberta porque a necessidade de ser especial era a prisão. Surge a experiência de não ser ninguém, não como niilismo, mas como alívio. A resistência aqui é puramente psicológica, e quando há rendição, o trovão passa e o silêncio começa a se instalar. O sexto vale é o abismal, onde a identidade corpo-mente perde centralidade e a consciência permanece sem referência pessoal. Resíduos do ego surgem como nostalgia sem força real. O passado é visto sem carga emocional e a gratidão aparece como ausência de conflito, não como discurso. A vida continua normalmente, mas sem centro psicológico reivindicando autoria. Ações e respostas acontecem sem peso, sem drama interno, sem narrativa pessoal. Apenas funcionalidade clara, presença e adequação natural ao que se apresenta no momento. O sétimo vale, chamado de iluminação ou renascimento, não é um evento, é a ausência definitiva de divisão. Não há observador separado do observado. Não existe alguém iluminado, apenas clareza funcional, mente como ferramenta e memória operando tecnicamente sem envolvimento emocional. Nada falta, nada precisa ser alcançado ou adicionado. A jornada termina porque não há mais quem caminhe. O sofrimento nasce da identificação com o ego. A libertação não é adquirir algo novo, é perder tudo o que nunca foi essencial e dissolver a necessidade de identidade. Se isso te deixou desconfortável é porque funcionou. Se isso te confundiu é porque o ego perdeu referência. Se isso te atravessou em silêncio é porque algo começou a ruir. Volte preparado. A sombra do príncipe não acolhe, ela dissolve.